Bom, hoje quero reagir com vocês a um vídeo de um pastor muito conhecido, onde ele afirma que Jesus não transformou água em vinho. Bom, vamos ver o que esse pastor tem a dizer. Quando nós lemos lá em João capítulo 2 que Cristo transformou a água em vinho, muitos de nós, ao lermos a Bíblia, temos a impressão de que Cristo ali transformou aquela bebida em bebida alcoólica. Você já parou para pensar como algumas pessoas, mesmo diante de algo tão claramente escrito, ainda assim tentam te convencer do contrário? Leia comigo João 2. Não interpreta, não complica, só lê. Jesus disse aos serventes: enchei de água essas talhas. E quando levaram ao mestre-sala, ele provou a água transformada em vinho. Agora me responda com sinceridade. O texto diz que a água parecia vinho? Diz que Jesus deu a entender que transformaria? Ou que os convidados acharam que era vinho? Não. O texto afirma com todas as letras: a água foi transformada em vinho. Ponto. Então, por que um pastor, alguém que deveria guiar com a verdade, diz que temos a impressão de que Jesus transformou água em vinho? Impressão? Você chama de impressão algo que o texto afirma de forma direta? Vamos pensar juntos. Se algo que está tão claro assim pode ser questionado por um líder religioso, o que mais pode ser distorcido por alguém em posição de autoridade espiritual? Quantas vezes você já foi levado a duvidar da Bíblia por causa da opinião de alguém que tem um microfone ou um púlpito? Quantas verdades explícitas já foram maquiadas, suavizadas ou distorcidas porque elas não batiam com a doutrina de determinada igreja? Aqui vai uma pergunta que você precisa guardar. Se nem o que está escrito de forma objetiva a religião respeita, por que você entregaria sua consciência para ser moldada por ela? A fé não precisa de marabalismo teológico. A Bíblia não precisa de intérpretes oficiais, que dizem que está escrito, mas na verdade não é bem assim. Não. Está escrito que Jesus transformou água em vinho. E se alguém quer te fazer duvidar até disso, imagina do resto. Mas isso não podemos conceber biblicamente, por quê? Por causa de Abacuque, capítulo 2, verso 15. Então o pastor diz que não podemos conceber biblicamente que Jesus transformou água em vinho. Agora só um detalhe. A palavra escrita ali em vinho do grego é oinos, que traduzida para o português quer dizer vinho fermentado. Essa mesma palavra é utilizada no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, onde o texto diz: não vos embriagueis com vinho, ou seja, oinos, mas enchei-vos do Espírito. Então, se naquele texto a palavra oinos do grego quer dizer vinho fermentado, por que a mesma palavra no Evangelho de João, capítulo 2, teria um significado diferente? Então você vê que não bate. Mas vamos dar continuidade ao vídeo e ver o que o pastor diz. Livro ali no Antigo Testamento, eu vou ler para você. Abacuque capítulo 2, verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Aqui em Abacuque há uma maldição para aqueles que dão bebidas alcoólicas a outras pessoas. Se Cristo tivesse transformado a água em vinho alcoólico em João capítulo 2, Cristo estaria caindo na maldição de Abacuque 2,15. Consequentemente, Cristo seria um pecador e não poderia ser o nosso Salvador. Minha gente, vamos lá. Imagine que uma determinada pessoa resolva oferecer a um indivíduo uma barra de chocolates com amendoim. Ela percebeu que o indivíduo tem fome e, na sua generosidade, ofereceu a esse indivíduo uma barra de chocolate com amendoim. Pergunto:
A intenção dela ao oferecer aquela barra de chocolate foi boa ou ruim? Eu penso que você há de concordar comigo que a intenção dela foi boa. Afinal, ela só fez aquilo porque tinha a intenção de ajudar. Agora preste bem atenção nesta segunda situação. Uma determinada pessoa oferece a mesma barra de chocolate com amendoim a um indivíduo. Só que dessa vez ela não está oferecendo porque viu que o indivíduo tem fome ou porque ela é generosa. Não. Ela só ofereceu porque ela sabe que aquele mesmo indivíduo é altamente alérgico a amendoim. E aí eu pergunto, neste segundo caso, a intenção dela foi boa ou ruim? Agora eu penso que você há de concordar comigo em dizer que a intenção dela foi ruim. Por quê? Porque ela não ofereceu a barra de chocolate com amendoim com a intenção de ajudar, e sim com a intenção de prejudicar. Então, o que eu quero que você observe é que em ambos os exemplos o objeto utilizado foi o mesmo, a barra de chocolate com amendoim. O que diferencia um momento do outro é a intenção por trás de quem oferece. Enquanto no primeiro momento a intenção foi boa, no segundo momento a intenção foi ruim. E é justamente sobre isso que o texto de Abacuque 2,15 trata. Quando o texto diz: ai daquele que ofereceu ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, o que significa furor? Furor quer dizer raiva, furor quer dizer ira, furor quer dizer ódio. Então, o que o texto está condenando não é simplesmente quem oferece vinho ao seu companheiro. É quem faz isso misturado com o seu furor. E aí eu pergunto, com qual objetivo? Com o objetivo de lhe embebedar e lhe contemplar a nudez. Então veja que o texto condena não é o objeto, é a intenção maliciosa por trás de quem o oferece. Veja que, segundo esse texto, o que ele está condenando é a má intenção, porque a pessoa oferece o vinho com a intenção de embebedar e lhe contemplar a nudez. Então, observe que o texto ele não está condenando aquele camarada que chama um amigo para tomar uma cervejinha quando vai assistir um jogo de futebol, ou quando está numa roda de amigos ou junto da família, comendo um churrasco. Não. O texto ele está condenando a má intenção. É aquele cara que mistura alguma coisa na bebida da mulher para arrastá-la para a cama e depois abusar dela. E aí você entendendo que o texto condena a má intenção por trás de quem oferece e não o objeto em si, você passa a ter uma compreensão melhor da coisa, daquilo que o texto realmente condena, que não é o que o pastor diz. Por exemplo, você sabendo que o texto condena é a má intenção, você não precisa nem de embebedar a pessoa. Se você viu a pessoa bêbada, mas você teve uma má intenção, se você, em vez de ajudar, quis se aproveitar do momento para tirar vantagem, ou se você forçou ela a fazer algo que em sã consciência ela não faria, ou se você tentou humilhar de alguma forma, de repente tirando uma foto, fazendo um vídeo, jogando na internet para poder humilhar a pessoa, é essa a má intenção que o texto condena. Tá certo? E não o que o pastor anda dizendo por aí.